A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia, desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero, neste dia, meditar com os amados irmãos e ouvintes em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, que diz assim: Conselho aos filhos e aos pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos ler também o versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes, nós vivemos em uma sociedade onde a relação entre pais e filhos está cada vez mais degradada, está cada vez mais difícil. Por quê? Porque muitas famílias estão deixando o modelo bíblico. E quando se deixa o modelo bíblico e adota-se o padrão da sociedade, o padrão da sociedade é um padrão destrutivo, é um padrão corrompido que só vai trazer destruição às famílias. Então, quando se abandona o modelo bíblico e parte para os modelos que a sociedade diz, isso é prejudicial para a família. Então, aqui, o apóstolo Paulo vai nos dar um direcionamento com relação a isso, ao relacionamento entre pais e filhos. Primeiro, vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O filho deve obedecer ao seu pai, sua mãe. Claro, isso se a obediência ao pai e à mãe não fere princípios divinos, porque há muitos filhos que têm pais e mães que não temem a Deus, mas esses filhos temem a Deus. Então, essa obediência, ela deve ir até o ponto em que não fere a justiça de Deus. Por exemplo, um filho que serve a Deus, que teme a Deus, e um pai que não teme a Deus, e esse pai orienta seu filho a fazer alguma atividade ilícita. Esse filho não pode, porque aí ele precisa antes obedecer a Deus. O apóstolo Pedro diz, é importante antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas, se aquilo que o pai e a mãe pede não fere princípios divinos, o filho deve obedecer, porque isto é justo. Tanto por isso que a Bíblia diz, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Né? Então, se os pais pedem algo fora do Senhor, aí primeiro obedecer a Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Há muitos que hoje se preocupam tanto com o corpo, com atividade física, com alimentação, com exames periódicos, buscando uma longevidade aqui nessa terra. Mas uma academia, um exercício físico, uma boa alimentação, ela não pode livrar você de um acidente de trânsito, não pode te livrar de um acidente no trabalho, ela não pode te livrar de um roubo, você ser assassinado. Mas honrar teu pai e tua mãe, isso verdadeiramente te dá uma longevidade, porque o Senhor Deus é o dono da vida. O Senhor Deus, ele é o guarda de Israel, e o guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Então o Senhor Deus, ele oferece a verdadeira segurança, a verdadeira proteção e a verdadeira longevidade. Então, se você quer viver bem e bastante, honre teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o conselho aqui, essa primeira parte, aos filhos: seja obediente aos vossos pais, honra o teu pai e tua mãe,
porque assim o Senhor ele prolongará os teus dias sobre a terra. Você será longevo, terá uma boa vida aqui nesta terra, uma vida extensa. E em segundo, no versículo 4, ele vai agora dar um conselho aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O papel dos pais é não aborrecer os seus filhos, é oferecer dentro de suas casas um ambiente saudável, um ambiente onde possa haver confissão de pecados, um ambiente onde possa haver liberação de perdão, onde possa haver liberdade para conversas, porque os filhos, os jovens, eles precisam, muitas das vezes, conversar assuntos delicados com os pais. E tem muitos pais que não têm sabedoria. E aí faz com que os filhos bloqueiem e não perguntem aos pais. E uma vez não perguntando aos pais, eles vão tirar essa dúvida lá no mundo. E o mundo vai ensinar coisas terríveis para os nossos filhos. Então precisamos ter um ambiente saudável em casa para que os filhos possam ter confiança em conversar com os pais. Não provoqueis a ira. Hoje há muitos pais que o filho nasce, nem aprendeu o português, já quer ensinar inglês, já quer ensinar francês, alemão, espanhol. É aula de música, é aula de dança, é aula de teatro, é aula de tantas coisas e a criança vive num estresse, numa pressão. Deixa o seu filho viver de acordo com a idade, com a faixa etária. Quando for criança, ele deve fazer as coisas de criança. Quando ele for adolescente, ele vai ter comportamento de adolescente. Quando ele for jovem, ele vai ter o comportamento de jovem. E quando ele se tornar adulto, ele vai ter um comportamento de adulto. Há muitos pais que querem exigir um comportamento de adulto de uma criança. Isso não é cabível. Então, devemos não provocar ira aos nossos filhos, não cobrar excessivamente, não tratá-los como se eles fossem nossos escravos, de forma autoritária. Autoridade é diferente de autoritarismo. Então os pais devem criar os filhos no temor do Senhor, criar segundo os ensinamentos bíblicos, para que os filhos possam crescer no caminho do Senhor, possam desfrutar de uma vida diária com o Senhor, para que eles possam caminhar tranquilamente neste mundo, um mundo tão hostil ao cristianismo, mas assim os filhos poderão pisar seguramente, porque estarão sendo guiados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um neste dia, em nome de Jesus. Amém.